Boa noite, meus amigos. Estamos recebendo a nossa amiga Beth, que ela veio passar para a gente sobre a tolerância. Antes de mais nada, eu gostaria de fazer um esclarecimento, né? A palestra da Andrea, ela passou para o dia 8 de dezembro. 8 de dezembro, já gravamos com ela, já, então a gente já agendou, porque não ia dar tempo para hoje, né, agendar no mesmo dia. Então, devido a estava congestionado muita palestra gravada, né? Então, mas vamos nessa. Hoje a nossa amiga Beth, né, ela vai falar sobre a tolerância para a gente. Como é difícil, né, tolerar, né, amiga? Nossa, é um exercício Muito, muito. que a gente precisa orar muito para tolerar, né? E Então, como é boa, difícil. é, e boa noite a todos. E boa noite aí na França, já 1h02 da manhã na França. Já é tarde aí, hein? Já é domingo aí na França. Boa noite aí. E é com você, amiga. Boa noite, amigos queridos. É uma alegria imensa estar aqui, agradecendo ao Rodrigo esta oportunidade. Então, elevemos o nosso pensamento ao mais alto, pedindo a Deus, a Jesus, a espiritualidade amiga, que estejam conosco, nos amparando, para que possamos aprender um pouquinho mais dos ensinamentos do Cristo. Ser conosco, amigos da espiritualidade, que assim seja. Bom, falando de tolerância, né? O espírito Hilário Silva, no livro A Vida Escreve, psicografado pelo Chico Xavier e pelo Valdo Vieira, né? Cada um psicografou um capítulo. Nesse daí é o Chico Xavier que psicografa. É o capítulo 16, Instantâneo, é o título. Então, o Hilário Silva conta que o João Marques era um expositor espírita e ele estava pregando, né, lá na casa espírita sobre a tolerância. E ele falava com muito fervor e todos o ouviam, assim, deslumbrados, elevados. E o João Marques dizia: suportemos os golpes do destino, suportemos a calúnia, a ingratidão, a dificuldade e a lágrima. E o auditório vibrava. E uma borboleta dourada voava pelo salão, até que ela tocou de leve no orador, mas ele, irritado, esmagou a borboleta. E ele continuou a preleção. Mais tarde, só ficaram os tarefeiros da casa, o expositor, João Marques, e o médium Macedo, que recebeu a mensagem, né, uma psicofonia do benfeitor espiritual, que elogiou os trabalhos da casa, e o benfeitor espiritual já ia se despedindo, mas o expositor João Marques o interrompeu. Meu amigo, o que achou da minha palestra? E o espírito lhe disse: você estava muito bem inspirado. E o João Marcos queria saber mais. E não tem algum apontamento a me dizer? Perguntou, né, o orador. E o benfeitor lhe disse: olha, já que você faz questão, você falou brilhantemente sobre a tolerância. Mas, se não podemos suportar pobre borboleta a nos beijar respeitosamente o rosto, como suportaremos as pancadas justas da vida? Hoje nós vamos falar de tolerância, que é muito ampla. A tolerância para com todos os seres vivos, como nos ensina essa história, né? Não só aos
aos homens e mulheres, mas também às plantas, aos animais, a tolerância para as outras pessoas, a tolerância para conosco diante das contrariedades da vida. Tolerar vem do latim tolerare, que significa suportar, e reconhecer que há uma pluralidade de formas de pensar, de ser, e aceitar a diferença no outro, respeitar a escolha do outro, a escolha religiosa, a escolha política, a escolha ideológica, para que haja garantia dos direitos humanos, liberdade de expressão, inclusão. E para a gente reconhecer essa pluralidade, né, essas diferenças, nós fazemos uma análise, nós discernimos. Discernir é bom, julgar não é. Lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 7, versículo 2, Jesus diz: porque com o juízo com que julgais, sereis julgados. E com a medida com que tiverdes medido, vos hão de medir a vós. E isso não foi uma ameaça feita por Jesus, não foi assim, ó, você vai ser castigado. Não, é a lei natural. E no livro Jesus, a inspiração das relações luminosas, escrito pelo Espírito Hermance do Fogo, psicografado pelo Vanderlei Soares de Oliveira, nós podemos ler que discernir é analisar, é usar a razão, a ponderação, né? Isso é muito necessário para a nossa própria proteção, para impor os nossos limites, para poder até conviver melhor com o outro. Agora, julgar é diferente. Julgar é sentir ou imaginar, assim, muitas vezes, com base nas nossas próprias limitações, nas nossas suposições, nos nossos preconceitos. Isso cria barreiras na convivência. Quando nós imaginamos algo sobre alguém, nós criamos uma realidade dela na nossa mente, até para poder entendê-la. Mas não significa que estejamos certos. E tem mais uma questão. O que censuramos no outro, provavelmente nós fazemos também. Quando nós não aceitamos as nossas imperfeições morais, nós projetamos no outro. Carl Gustav Jung, né, grande psicólogo, escreveu: é mais fácil e menos penoso perceber as falhas nos outros do que em nós. E Jesus foi o maior psicólogo da Terra, né? Ele até chamou a nossa atenção para esse fato, que nós vemos o argueiro, um cisquinho no olho do outro, e não vemos a trave do nosso. E ver a imperfeição no outro é projetar a nossa sombra, jogar por outro as imperfeições que são nossas. E a irmã se escreve: essa é uma forte tendência da mente julgadora, trazer para dentro da sua programação mental todo comportamento com o qual se incomoda em excesso, usado para desvalorizar alguém ou alguma coisa. Ou seja, tudo aquilo que nos incomoda no outro, nós trazemos para a nossa programação mental e ainda acabamos desvalorizando a outra pessoa. Se nós escolhemos a pior parte de alguém ou até de uma situação, nós iremos carregar conosco, na nossa aura. Quando nós julgamos, nós fazemos uma ligação emocional com essa pessoa que julgamos. É tipo uma teia que aprisiona. Então, discernir é diferente de julgar. Discernir é necessário, é até questão de maturidade emocional, porque para discernir nós usamos o nosso raciocínio, direcionamos o sentimento para o bem,
Isso nos aproxima das outras pessoas e também nos protege, né? De quem queira avançar nos nossos limites. E quando nós discernimos, assim, com esse sentimento voltado para o bem, nós damos abertura para os sentimentos fraternos, flexíveis, né? Não é aquela coisa pronta, fechada, ponto final, acabou, é assim e acabou. E nós também acabamos sendo acolhedores. Já a julgar é uma doença emocional, é aquela compulsiva necessidade de fugir de nós mesmos, de projetar no outro as nossas sombras, daquilo que preferimos ignorar em nós. E quando nós julgamos, nós afastamos o outro, nós temos barreiras, temos vínculos indesejáveis, e é uma falta de caridade. E segundo a lei de ação e reação, nós vamos atrair julgadores. Como Jesus fez o alerta, seremos julgados com os mesmos recursos que julgarmos. Seremos medidos, valorizados ou desvalorizados, da mesma forma que medimos. E, irmã, se no outro livro, Diferenças Não São Defeitos, a riqueza da diversidade nas relações humanas, do Wanderlei Soares de Oliveira, né, psicografia. Ela esclarece que nós somos unidades, mas unidade não é sinônimo de igualdade de condições ou igualdade de funções, mas sim igualdade de direitos. Mas mesmo assim, os direitos que nós herdamos de Deus, né, a nossa capacidade, o nosso estado de hoje, estão submetidos à justiça, porque nós temos o livre-arbítrio, nós podemos escolher o nosso caminho. E por conta da escolha desses diversos caminhos, é que surgem as diferenças. Mas o amor supre todas as diferenças, conquanto as diferenças continuem a existir, né? Então, o amor une as pessoas. Agora, na rebeldia, né? O homem rebelde, a mulher rebelde, acaba escolhendo o caminho do egoísmo e leva a uma competição, às vezes é uma competição oculta, às vezes é uma competição declarada, cujo objetivo é eliminar o outro, seja porque ele é diferente, ou mesmo até por crueldade própria, né? Porque a pessoa, o rebelde, egoísta, é cruel. E aí, essa pessoa vê as diferenças e as pessoas diferentes como oponentes. Mas a irmã se nos explica, a sabedoria está em identificar a mensagem de Deus nos diferentes. E quem sabe aprender alguma coisa com eles, né? A questão da superação das diferenças está em vencer a si mesmo e não ao outro. Vencer essas nossas construções milenares né, de separatividade que erguemos com os muros da ignorância, do atraso. E a irmã se fala, não queiramos reduzir o outro aos nossos padrões transitórios e frágeis, porque a verdade é pessoal, né? O que eu considero verdade não coincide com o que o outro considera, então ninguém é dono da verdade. E a beleza da vida está nisso, de que todos somos diferentes e todos temos algo a ensinar e algo a aprender. E cada pessoa tem direito de ser diferente, mesmo que a gente não concorde com ela. Mas Jesus nos orienta a respeitar o outro, até a amar, porque nós também queremos ser respeitados, nós também queremos ser amados. E agora a gente vai, assim, para uma outra questão. E como tolerar as ofensas que a gente recebe? Espírito Jair presente
no livro Bazar da Vida, psicografado pelo Chico Xavier, no capítulo 11. Lição imprevista, olha o título, Lição imprevista. Conta, né, que o João Benevente, ele estava muito animado, porque ele ia encontrar o seu benfeitor, que ele não conhecia, eles só se escreviam, né? Trocavam as cartas pelo correio, e esse benfeitor iria doar-lhe 1 bilhão para ele construir um lar para as casas desamparadas. Bom, esse livro foi escrito há muito tempo atrás, né? Décadas atrás. Então, 1 bilhão de cruzeiros, 1 bilhão de cruzados, né? Diferente de 1 bilhão de real, né? Bom, então o Joaquim, ele resolveu tomar o ônibus e ele foi para comprar uns doces, assim, para presentear esse benfeitor. E ele estava no ônibus e um senhor grande, idoso, pesado, sentou do lado dele, no mesmo banco, e sem querer pisou no pé do Joaquim, bem no calo. E aí o Joaquim gritou: tire o pé, seu grandalhão, saia daqui, vá para diante. Não quero ter ao meu lado o corpo de um elefante. O homem pediu desculpas, afastou-se, foi sentar num banco mais à frente. Bom, mas logo adiante o Joaquim desceu do ônibus, foi para uma confeitaria chique e comprou doces finos e voltou para casa. Ficou aguardando seu benfeitor, que ele não conhecia, né, pessoalmente. E no horário combinado, alguém bateu na porta. O Joaquim correu para abrir. Quem era? O homem forte que lhe pisara no pé. E ele então, né, o Joaquim abre a porta e esse homem ainda lhe dá um sorriso. Joaquim pediu perdão e imagina, né? Cheio de vergonha, recebeu aquele cheque de 1 bilhão. Então, pensemos, quantas situações acontecem na nossa vida. Aí foi uma ofensa pequenininha e aconteceu sem querer, né? Mesmo assim, o Joaquim ficou muito irritado. Mas e se o outro nos agride propositalmente? Tem um pastor, Loron Vade, escreveu o livro Os 10 Mandamentos, Princípios Divinos para Melhorar Seu Relacionamento. E fala assim, ó, amar quem nos prejudicou não é fácil. Algumas pessoas até acham que os ensinamentos de Jesus são, assim, um, um exemplo extremo. Nesse nosso mundo real de hoje, é impossível praticar os ensinamentos de Jesus de amar o inimigo, comenta o pastor. E ele mesmo pergunta: será? E ele explica: há pelo menos 3 importantes razões para não revidar, para tolerar as ofensas. Primeiro, é a única forma de romper a corrente da violência. Gandhi já tinha dito, né, Mahatma Gandhi, olho por olho e o mundo inteiro acabará cego. Então, a violência não pode ser curada com mais violência. Segundo, não revidar, não ser intolerante. É a única forma de obter o autocontrole e o controle da situação. Quando nós reagimos com ódio, com desejo de vingança, nós entregamos o controle de nós mesmos para outra pessoa. Deixamos que o outro determine até os nossos sentimentos, nossas atitudes, nossas reações, porque estamos descontrolados. O Loron escreve: o método de Jesus nos capacita a dizer a outra pessoa: você não pode me forçar a odiar. Recuso-me a permitir que você amargure minha vida. Então, o não revidar, o tolerar,
nos dá o autocontrole, nos dá autonomia e acaba trazendo uma paz mental. Amar os inimigos nos coloca numa posição de poder, porque nos recusamos a participar do jogo do inimigo, nos recusamos a descer ao nível dele, né? Então, em vez de sermos vencidos, nós é que seremos os vencedores quando não revidamos. E terceiro, não revidar, tolerar. É a única forma de agirmos com responsabilidade, porque a gente gosta de ficar se justificando, né? Quando a gente revida, culpando alguém, a gente fala assim: ah, sabe por que que eu reagi? Sabe por que que eu revidei? Ah, porque ele fez isso, porque ele fez aquilo. Aí parece que a gente se sente melhor, mas só parece, porque no fundo a gente não cresce espiritualmente, né? Então, diz o Loron, ao indicar que somos responsáveis por nossas reações, Jesus deseja que paremos de tentar justificar o nosso mau comportamento apontando para o comportamento da outra pessoa. Então, por essas razões, né, a gente lembra a regra áurea que está lá em Mateus, capítulo 7, versículo 12. Tudo quanto, pois, quereis que os homens vos façam, assim fazei-o vós também a eles. E Chico Xavier, foram reunidas várias frases de Chico Xavier num livro chamado O Evangelho de Chico Xavier. Frases ditas ou escritas por ele. E sobre a tolerância, né? O Chico escreveu: precisamos tolerar mais um pouco, tolerar mais um tanto, compreender de algum modo mais um tanto e criar em torno de nós a simpatia que precisamos para viver. Olha a situação desagradável, né, que aconteceu com o Joaquim, né, quando ele brigou com o seu benfeitor no ônibus. Ele não foi nada simpático, né? Se ele tivesse tolerado. E agora, quando as coisas não dão certo, quando a gente fracassa, quando surgem as contrariedades da nossa vida, né? Como que a gente deve agir? Será que a gente deve tolerar? Bom, as contrariedades na vida, quem não tem, né? Mas a questão é como nós agimos diante dessas contrariedades. Emmanuel, no livro Atenção, Psicografia de Chico Xavier, nos diz que se nós, né, partirmos para o pessimismo, aí a carga vai ficar ainda mais pesada, será desnecessária, será uma aflição inútil. E aí ele fala assim, quando as coisas não dão certo, atenção, sim, eu vou olhar, onde é que eu errei, o que eu preciso consertar. Então ele diz, o Emmanuel, atenção, sim, derrotismo, não. Então nós precisamos, diz ele, tirar a atenção excessiva, diz ele, dos detalhes sombrios, dos detalhes desagradáveis, daquilo, né, que acabou nos contrariando. Porque se a gente só vê o lado ruim, só vê o copo meio vazio, né, a gente vai entrar nesse derrotismo. Então, precisamos ver o todo, entender esses detalhes desagradáveis, porque são oportunidades de fortalecer o nosso espírito, e adquirir a capacidade para contornar os obstáculos, desenvolver a criatividade, desenvolver até os valores morais, a paciência, a persistência, a perseverança, a confiança, a esperança constantes, né? Ou seja, fazer a reforma íntima, né? Que não é nada fácil, né? Mas quantas vezes nós já identificamos em nós hábitos, vícios perniciosos que nos prejudicam, a gente quer se livrar deles, mas não consegue. Por isso é perseverar sempre. E por que que é tão difícil praticar o bem? Por conta do nosso orgulho, do nosso egoísmo, que, ó,
nós cultivamos muito ao longo das encarnações passadas. Andrei Moreira, médico, ele escreve o livro Reconciliação consigo mesmo, com a família e com Deus. Ele explica que nós vivemos nas encarnações passadas alternadamente. Assim, passamos por experiências de menos-valia, então, por exemplo, de depressão, de vícios, e experiências de pseudo-grandeza, abuso de poder e de oportunidades. Então, às vezes nós estivemos assim, nessa menos-valia, né? De não aproveitar a vida, de não crescer espiritualmente, de se desmerecer, de não se gostar, ou às vezes dessa pseudo-grandeza, né? De abuso de poder, de abuso de dinheiro. Em ambas as situações, nós estamos desconectados de Deus. E então é necessário vencer esses atavismos milenares, né? Essa herança que vem do passado, dessa desconexão que tínhamos com Deus. E aí, como é que a gente faz isso? Desenvolvendo a tolerância. Quando as coisas não dão certo, entender são oportunidades de aprendizado, são desafios para o nosso crescimento espiritual. E mesmo que a gente fracasse, a gente deve se reconciliar conosco mesmos, né? E nos momentos mais difíceis, nos diz Maria Dolores Espírito, né? No livro Alma e Vida, de Chico Xavier, chora, sem atirar-te ao desespero. Tolera a própria dor, por mais estranha, porque Jesus está contigo. E mais uma frase do Chico Xavier, no livro O Evangelho de Chico Xavier, fala sobre a tolerância. Precisamos ajudar-nos a nós mesmos. Precisamos deixar essa história do eu ferido, sabe? Tem que se ajudar, se perdoar, mas nada de vitimismo. Ai, coitadinho de mim, né? Então, precisamos ajudar-nos a nós mesmos, mas deixando essa história do eu ferido. E também do eu não tolero Beltrano, eu não posso, eu não aguento. Diz o Chico, nós todos somos uns para os outros. Devemos alcançar o coração daqueles que estão ao nosso derredor. E precisamos também colocar o coração naquele ponto de compreensão, de paciência, de tolerância. Para sermos tolerados, precisamos tolerar. Então, o caminho é dar algo de bom do nosso coração, das nossas palavras, dos nossos pensamentos, tanto aos outros como a nós mesmos. Então, é muito exercício, né, de aprendizado, assim, para conquistar a tolerância, né? Tolerância para com o outro, tolerância para conosco quando fracassamos, tolerância diante das dificuldades da vida. Mas, como, né, escreveu o pastor Loron Vade, se a gente continuar intolerante, a gente coloca o controle, o nosso equilíbrio, né, na mão do outro. E não, Jesus nos mostra, né, que precisamos assumir a responsabilidade pela nossa própria existência e seguir esses ensinamentos do Chico Xavier, né? Dar o melhor de nós, fazendo ao outro o que desejaríamos que os outros nos fizessem. Tudo de bom tolerar, né? Nada fácil, né? Dependendo da situação, dependendo do nosso estado de humor, mas lembremos que os benefícios são tão grandes que vale a pena a gente se esforçar para tolerar. Então, vamos fazer uma vibração ao nosso planeta, a todos os países que estão em guerra ou
com conflitos interiores, a todos os países que estão passando por catástrofes ambientais, em especial, vibremos ao nosso país, onde, né, tantas cidades estão debaixo d'água, tantas casas que ruíram, tantas tragédias. Então, vibremos por todos aqueles que estão desabrigados, que estão desesperados, que estão revoltados, que estão desanimados. Que a espiritualidade amiga possa fortalecê-los, socorrê-los. Vibremos por esses amigos da pátria espiritual, que estão sempre conosco, nos amparando. Vibremos por nós aqui do SEAC, por todos os trabalhadores, por toda essa equipe maravilhosa, os trabalhadores do bem, que divulgam os ensinamentos de Jesus e da doutrina espírita pelo mundo todo. Vibremos pelos seus dirigentes, vibremos pela equipe espiritual do SEAC, vibremos pelos nossos lares, pelos nossos familiares e por nós mesmos. E nós te agradecemos, Jesus amado, mestre amigo, nosso grande psicoterapeuta, médico das almas, nós te agradecemos por ter estado aqui no nosso planeta, por ter dado a sua vida para nos ensinar o caminho do reino de Deus. Obrigada, Senhor, porque sabemos que nos conhece a cada um pessoalmente. Agradecemos imensamente pela vida que nos foi dada, pela oportunidade dessa encarnação, pela nossa saúde, pelos recursos que nós recebemos, a moradia, o agasalho, o alimento, a água, o ar. Agradecemos pelos amigos que temos, agradecemos por todos esses ensinamentos que nos consolam, nos esclarecem, nos fortalecem, nos dão esperança, otimismo, esses ensinamentos da Boa Nova e da terceira revelação. E nós pedimos, Jesus amado, que possamos nos manter sempre firmes, né, nessa nossa caminhada. Ajuda-nos a tolerar aqueles que, por serem diferentes de nós, não compreendemos, a tolerar também as nossas próprias fraquezas, mas que possamos trabalhá-las, superá-las e tolerar também aqueles que nos ofendem. Senhor, agradecemos imensamente a oportunidade de hoje. Ser conosco hoje e sempre. Boa noite, amigos queridos.